Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre o poder do conseguir. Por que você não anda conseguindo as coisas na sua vida? Você já parou para entender como funciona esse processo do conseguir e do não conseguir? Nós falaremos hoje sobre esse assunto no programa. Antes eu quero deixar um recadinho para vocês, que é o seguinte, pessoal. Agora, no final de outubro, eu vou a Machu Picchu com um grupo. Eu vou levar um grupo para conhecer Machu Picchu. E eu gostaria de convidar você também a vir fazer essa jornada comigo. Lá em Machu Picchu, nós vamos conhecer os principais locais. E a proposta dessa viagem é fazer uma transformação interior. Ou seja, você vai voltar diferente. A transformação acontece quando a gente entende algo da nossa vida e através desse novo entendimento a gente faz algo diferente acontecer. Então, a proposta dessa transformação é justamente essa, é você passar por essa transformação interior. A energia do local vai ajudar muito, as nossas vivências, a nossa convivência lá, porque eu vou estar com você todos os dias durante essa viagem desde o Brasil, eu vou e volto com você. E nós vamos ter um grupo muito agradável lá, a gente vai se divertir muito, então eu gostaria de convidar você. Se você quiser fazer parte, se juntar ao grupo, é só você entrar lá no site jornadas.tour.br. Lá nesse site Jornadas tem todas as informações sobre essa viagem, é só você se inscrever e você vai receber mais informações. Tem também lá as informações sobre a viagem ao Egito, que nós vamos em junho do ano que vem, e também sobre a viagem à Índia, que será em abril. Gente, são assim viagens fantásticas e vale muito a pena. É uma viagem que está super facilitada, é tudo muito seguro, muito bem organizadinho. Então, vamos lá. Então, jornadas.tour.br. Bom, por que você consegue e você não... você consegue algumas coisas na sua vida e outras coisas não? Eu vou explicar isso para você entender de uma vez como funciona o processo do conseguir. O processo do conseguir algo, do chegar em algum lugar, né, do colocar lá em cima aquela bandeirinha onde você diz para si mesmo, eu cheguei, eu realizei algo, funciona através de uma permissão interior. Essa permissão interior, ela vem de dentro para fora. Então, as pessoas que conseguem, elas têm algumas características. E a principal e a mais importante é a característica onde a pessoa acredita nela. Ela acredita que ela pode, ela acredita que ela vai conseguir. Quando a pessoa não acredita internamente que ela pode conseguir, o que acontece? No fundo, ela se auto-sabota. Ela não consegue chegar nas questões certas, ela não consegue chegar nos momentos certos, ela não toma as atitudes corretas. É uma pessoa que fica sempre na sabotagem. É inconsciente esse processo. Mas é importante que você entenda que a pessoa que se auto-sabota, por trás desse sentimento, né, de que eu não posso conseguir, tem também, geralmente, culpa. A culpa é aquele sentimento que diz assim para a pessoa, eu não mereço. Já que eu não mereço, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais desejo, eu não posso ter, eu não vou ter. Então, racionalmente, a pessoa fala, eu mereço. Só que no fundinho, ela acredita lá dentro dela que ela não foi uma boa menina, um bom menino em algum momento na vida dela. E aí esse sentimento de que eu não fui uma boa menina, um bom menino, faz eu acreditar que eu não mereço ter tudo do bom, né? Que eu mereço ter um pouquinho do bom, mas não tudo do bom. Então esse sentimento de não merecimento faz a coisa não acontecer. Então é importante que você entenda isso, para que você faça uma grande diferença na sua própria vida, para que você faça realmente algo acontecer, você tem que trabalhar com um sentimento dentro de você de merecimento ou não merecimento. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, nesse processo terapêutico que eu faço ao longo das 10 semanas, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou checar, né, eu faço isso sem que a pessoa perceba, através de perguntas, através da observação de como ela responde às questões, né, porque existe toda uma forma para você observar a pessoa. Eu vou observar, a primeira coisa se a pessoa tem dentro dela verdadeiramente o sentimento de eu mereço, de merecimento. E é tão interessante porque às vezes eu pergunto para a pessoa e ela fala,
que sim, que merece, que claro que merece, que tem certeza que merece, mas às vezes nos minutos seguintes ela se contradiz. E aí eu já sei que a pessoa, na verdade, ela acha que ela merece, ela não tem certeza. E aí, quando ela não tem certeza, o que acontece? Não acontece. Literalmente, ela fica presa, ela fica na autossabotagem, ela fica no pequeno, ela fica no curto, ela fica no pouco. E aí a vida não acontece do jeito que você gostaria. Esse é o processo que faz com que a pessoa não consiga. E para conseguir, como eu disse, a primeira coisa que eu faço é trocar essas sensações que a pessoa tem a respeito do merecimento ou não merecimento dentro dela, tirando dentro dela sensações de culpa, observando a vida, entendendo o que aconteceu para que a pessoa se sentisse muitas vezes culpada. E aí eu começo a reprogramar a pessoa emocionalmente através da própria mente, da mente inconsciente. Então, essa reprogramação, ela é feita de dentro para fora. Eu tenho vários recursos para fazer isso. Eu uso, por exemplo, a hipnose bastante. Eu uso bastante a programação neurolinguística, que é fantástica, aliada à hipnose muitas vezes. Eu uso, se possível, depende do caso, e se precisar, a regressão. Eu utilizo também outras técnicas, como o Arolutifar, que é uma técnica que vai mais para o âmbito energético, mas que atua muito intensamente na pessoa, é muito interessante. Então, eu utilizo ali a técnica que eu observar que a pessoa precisa para destravar, porque o meu objetivo da pessoa é destravar ela. A pessoa chega travada, ela chega com uma consciência, onde através dessa consciência do que ela acha, ela não percebe que ela não consegue ir além porque ela está com esse sentimento dentro dela. Eu não mereço, ou eu acho que eu mereço, mas eu não tenho certeza. Ou às vezes a pessoa fala, eu tenho certeza que eu mereço, mas ela não percebe que todas as atitudes dela são contrárias, são autossabotadoras. Então eu vou lá dentro desse sentimento e eu mudo esse sentimento de dentro para fora. E aí o que acontece com a pessoa? Olha que interessante. A pessoa simplesmente perde aquilo que atrapalhava ela. Literalmente ela perde. Então ela perde o medo, ela perde a ansiedade, ela perde a sensação de não poder, de não conseguir, ela perde muitas vezes as ideias que ela tem a respeito dela de fracasso. Então, de repente, a pessoa acorda no dia seguinte e se sente bem, e se veste diferente, e fala diferente, e se porta diferente. Ontem uma pessoa no consultório falou assim pra mim, nossa, eu percebi que a minha filha está se comportando diferente em relação a mim, né? Na verdade, a filha dela continua igual, ela que mudou, então ela está percebendo outras coisas. É muito interessante esse processo, pessoal. Realmente, a transformação, ela precisa acontecer de dentro para fora, porque se ela não acontecer de dentro para fora, ela vai ser superficial. Quando ela é de dentro para fora, realmente ela é bem verdadeira. E aí, realmente, mudanças bem concretas vão acontecer. É muito interessante esse processo. Então, pessoal, entra lá no meu site, tem lá todas as informações sobre esse processo terapêutico das 10 semanas. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, mas também posso fazer atendimentos via Skype, com exceção de crianças. Crianças eu só atendo via presencial mesmo. Então, meu site é cristinalong.com.br, repetindo, cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. E tem lá o meu WhatsApp, manda lá um oi pra gente que a gente te manda as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11, 969657748. E o telefone lá do consultório, que você pode ligar de segunda a sexta até às 18 horas, entre 9 e 18, é 43 27 4301. 43 27 4301. Bom, nós estamos falando hoje sobre o processo do conseguir. Uma das coisas que impedem as pessoas de conseguirem é o medo. É o medo do que vão achar, é o medo do que pode acontecer. Sim, tem gente que tem medo do sucesso, por exemplo. É um medo de como essa pessoa vai passar a ser vista quando ela conseguir. Existem vários processos emocionais ligados ao conseguir.
E é por isso que muitas vezes a pessoa não consegue. Então, eu vou checando com a pessoa lá no consultório o que ela acha, o que ela pensa, o que ela sente principalmente. E aí eu vou fazendo uma lista de coisas que precisam ser mudadas. E depois, no final da consulta, geralmente nos 20 minutos antes da consulta, eu vou trabalhar com as técnicas em si e a mudança acontece. É uma mudança, assim, transformadora. Por quê? Porque quando a gente mexe de dentro para fora, a pessoa, ela passa a se sentir diferente. E nesse sentimento diferente, ela passa a se ver diferente, observar as situações diferentes. O que acontece? Tudo muda. A pessoa passa finalmente a se sentir capaz, a pessoa passa a se sentir feliz, a pessoa passa a se sentir inteira. E quando você está inteiro, quando você sente que essa pessoa é você, quando você sente, por exemplo, que você está livre emocionalmente, quando você sente aquele frescor dentro de você, né? Um frescor de alma mesmo, onde você está encaixado na sua vida, tudo começa a acontecer de forma bem positiva. Os amigos são certos, as situações são as certas, o emprego é o certo, o salário é o certo. Você começa a se sentir encaixado com muita gratidão na sua vida. Você sente que é isso mesmo que tem que acontecer. Agora, quando a pessoa ela sente ao contrário, quando ela percebe que ela não gosta do que ela faz, que os relacionamentos dela não são... não alimentam emocionalmente, não tem trocas, né? Quando a pessoa só dá e não recebe nada. Quando ela percebe que ela não gosta do que ela faz, ou ela está num relacionamento errado, o que acontece? É como se a pessoa emocionalmente, ela começa a sair desse eixo dela, ela começa a deixar de ser quem ela é. Muitas vezes, para se adaptar ao ambiente, a pessoa passa a ser o que querem que ela seja. Outras vezes, até porque a pessoa, ela se acha tão diferente daquele ambiente que ela convive, que ela passa a ficar igual, se moldar. Só que aí, deixa de ser ela, né? Essa pessoa deixa de ser quem realmente ela é. Então, se esse é o seu caso, você precisa entender que o ideal é você se sentir confortável na sua vida. Confortável significa você se sentir pleno, bem, feliz, em paz. Aquele sentimento onde você acorda e você faz o que você gosta. Ou você vai, pelo menos na direção do que você gosta. Você está no planejamento daquilo que você gosta. Agora, se você perceber que o seu caminho está totalmente desviado, que você está numa vida que não é a vida que você gostaria... significa somente, gente, que você desviou a rota aí em algum momento. Geralmente, é bem comum a pessoa desviar a rota pela questão emocional, onde a pessoa acaba entrando numa profissão para agradar alguém, ou por pouca opção mesmo, porque muitas vezes a pessoa ela precisa trabalhar na adolescência, entra num emprego X, e permanece nesse emprego, porque é a única coisa que a pessoa conhece. E vai ficando, aí a pessoa casa, tem os filhos, aí também a pessoa sente, olha só o que eu estou dizendo, ela sente que não tem mais opção. É muito comum as pessoas chegarem lá no consultório e saberem que elas precisam sair da rotina delas, saberem que elas precisam mudar de profissão, por exemplo, mas elas sentem que isso é impossível. Cris, eu sei disso, mas... é impossível porque eu tenho que receber o meu salário e eu me acho, né, o sentimento de novo, eu acho que não consigo fazer outra coisa, eu acho que não dá tempo, eu acho que eu já sou velho demais, eu acho que é complicado, eu acho que não vai dar certo. Então, tudo o acho, gente, é um sentimento onde a pessoa se coloca de uma forma errada na própria vida. Então, quando ela fica no acho, o que acontece? É uma pessoa que ela... sente que não dá, ela sente que não vai funcionar, seja lá o que for. E quando a pessoa sente que não vai dar, que não vai funcionar, ela fica presa a esse sentimento. E não importa o que ela faça, vai ser sempre com pouca força, né? Por mais que ela queira, não tenha força suficiente para fazer ela acreditar realmente que ela pode fazer uma grande mudança. Então, ela continua na mesma. E é uma pessoa que vai passando o tempo, daqui... 10 anos a pessoa está igual, daqui 20 a pessoa está igual e ela olha para trás totalmente frustrada e sem saber como sair dali. Então, para que a pessoa saia desse caminho,
eu tenho que mudar dentro desta pessoa o que ela sente a respeito desse poder ou do não poder, a respeito do conseguir ou não conseguir, a respeito do que ela merece, do que ela acha que ela merece. Porque quando ela muda esse merecimento, quando ela muda o que ela acha que é fácil ou não é fácil, quando ela tira da cabeça dela algumas crenças a respeito do como as coisas acontecem, o que vai acontecer? Simplesmente é meio mágico, porque a pessoa passa a enxergar novas oportunidades, ela passa a fazer contatos com pessoas diferentes. Outro dia o moço foi lá no meu consultório, a gente fez algumas sessões, e aí eu mudei justamente esse sentimento altamente impedidor com ele, dentro dele, e ele falou assim, nossa, Cristina, aconteceu uma coisa meio esquisita, mas assim, maravilhosa na minha vida. Ele, por acaso, ele começou a mudar sem perceber. Então, uma das coisas que ele mudou sem perceber foi a rotina. Ele chegava sempre muito atrasado. E isso não foi nenhuma queixa dele. Ele me contou isso depois. E ele começou a se entregar mais ao trabalho dele, ao momento dele, e ele começou a chegar mais cedo. Nisso que ele chegou mais cedo, ele um dia começou a conversar com uma pessoa que ele nunca tinha conversado, sendo que ele estava há 16 anos na mesma empresa. Nessa conversa, a pessoa convidou ele para um outro emprego, e é um emprego que tem muito mais a ver com ele, inclusive ia ganhar mais. Olha que maravilha, gente. Então, é isso que acontece, a pessoa sem perceber, ela muda aquilo que ela achava que não ia mudar. Ela passa a se sentir capaz, mas o cara nem percebeu, funciona bem assim mesmo. Por exemplo, pessoas que travam em reuniões, elas passam simplesmente a se sentirem livres, felizes, tranquilas, em paz. E aí, de repente, a pessoa chega lá no consultório na outra vez e fala assim, Cristina, eu participei de algumas reuniões e só fui perceber que eu não fiquei nervosa ou nervoso no dia seguinte. Olha que legal, gente. Então, funciona de dentro para fora. Por que funciona? Porque eu trabalho no inconsciente. Gente, o trauma, né, o medo, ele pode ser criado em 1 minuto, em segundos. Por que a cura? Por que a transformação também não pode ser feita em pouquíssimo tempo, né? Eu faço lá um processo de 10 semanas, que eu faço uma varredura na sua vida, para limpar tudo, né? Então, você vai ser outra pessoa daquele dia em diante, daqueles dias em diante. A gente não precisa ficar sendo definido pelo passado, pelo que nos aconteceu. A gente pode sim observar o passado de outra forma, respeitosamente, entendendo que o passado, ele nos foi útil de alguma forma, nós aprendemos grandes lições com o passado, mas mesmo assim, as pessoas sabendo que elas aprendem, algumas sabem, né, que elas aprendem grandes lições com o passado, elas continuam presas. Então, o que eu faço? Eu solto essas pessoas do passado, dos passados, e limpo a consciência e trago recursos emocionais, ou seja, a pessoa passa a se sentir capaz, a pessoa vai passar a se sentir segura, a pessoa passa a se sentir em paz, ela vai pensar com mais claridade, com mais tranquilidade, ela vai estar mais no presente. E isso vai fazer a vida da pessoa mudar completamente, a vida vai acontecer. É um processo muito, muito interessante, pessoal. Então, entra lá no meu site, cristinalong.com.br. Está lá todas as informações sobre os meus atendimentos. Tem também lá as informações sobre as viagens a Machu Picchu agora em outubro, ao Egito e à Índia o ano que vem. Tem também as informações sobre onde você pode encontrar as minhas matérias. Eu estou no Facebook, eu estou no YouTube. Põe lá, Cristina Long. Gente, Cristina Long é L-O-N-G-H-I. Anotem aí o meu WhatsApp, o nosso WhatsApp, né, da minha secretária. 969657748, repetindo, 969657748. Manda um oizinho pra gente, a gente vai te mandar as informações que você necessita sobre os atendimentos ou sobre a viagem, o que você precisar. Ou, se você preferir, você pode ligar lá no consultório, 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Lembrando, pessoal, que é 0 operadora 11. Então, manda lá um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações que vão ser preciosas para você, porque realmente fazer uma transformação é necessário. As pessoas, elas acreditam muitas vezes que sonhar vai transformá-las.
E assim, sonhar não adianta, só pensar positivo não adianta. Você precisa mudar o que você sente internamente a respeito de si mesmo. Quando você mudar o que você sente internamente a respeito de si mesmo, as suas prioridades vão mudar. Emocionalmente falando, você vai se sentir mais capaz, né? Quando eu digo prioridade, é o seguinte, a pessoa que se sente insegura para fazer uma grande mudança, ela geralmente, ela não sabe qual que é a prioridade dela, então ela coloca os outros na frente. Ou, às vezes, a pessoa não consegue fazer a mudança porque tem justamente, como eu disse já aqui para vocês hoje, e falo sempre aqui nos meus programas da Rádio Mundial, que a pessoa sente que não pode, que não vai acontecer, que ela não é capaz. E esse sentimento de incapacidade é altamente sabotador. Quando esse sentimento surge na pessoa, e na maioria das vezes é inconsciente, a pessoa nem para pensar nisso, o que acontece? A pessoa reage à vida de modos bem medrosos, como se fosse, como se a pessoa não conseguisse ir até o fim. Então, ela reage às situações de um modo que é autossabotador, atrapalham ela. Então, por exemplo, a pessoa sabe que tem uma reunião importante, ela conhece o conteúdo, ela sabe que não teria razão nenhuma para ficar nervoso, mas o que acontece? Na hora a pessoa treme, ela fica vermelha, ela sua frio, ela fica insegura, ela esquece o que ela ia falar. Por quê? Porque está gravado dentro dela uma sensação de perigo. É como se a pessoa concebesse um dia aquela sensação de que se eu me expressar, podem fazer algo comigo, podem dar risada na minha cara, podem brigar comigo. Isso está no inconsciente da pessoa. Ali na reunião ela não vai lembrar disso, mas o que acontece? Ela, inconsciente, ativa aquilo, né, com aquela palavra ou com aquela situação. Às vezes a palavra reunião já traz a força suficiente para a pessoa ficar derrubada. Então, quando eu tiro essa sensação de dentro da pessoa, o que acontece? Ela passa a se sentir plena, capaz, tranquila, como se ela estivesse falando com uma pessoa, com o melhor amigo. E aí a pessoa simplesmente reage diferente. E nessa reação diferente, a pessoa vai se sentir capaz, tranquila, plena. A pessoa sente que ela tem uma linha de raciocínio perfeita, ou seja, a pessoa não se perde. Olha que interessante. Agora, quando a pessoa tem lá gravado o que ela não merece, ela vai trazer sensações sabotadoras e isso vai atrapalhar muito, muito a vida dela. Então, gente, essa transformação, seja qual o seu problema, se é ansiedade, se é medo, se é trava, se é toque, se é problemas relacionados à autoestima, ao que os outros estão pensando sobre você, não importa qual o seu problema, é possível resolver sim. A gente pode fazer isso em apenas 10 sessões. Olhem lá na parte de depoimentos do meu site que você vai entender que tipo de transformação pode acontecer. Gente, realmente acontece. Eu vejo todos os dias no consultório grandes transformações acontecendo. Se acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com você também. Então, eu pego lá no consultório pessoas travadíssimas, 20, 30 anos e elas mudam. Então, você também pode mudar. Então, manda lá um oizinho pra gente que a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. 0 operadora 11 96 9657748, repetindo, 96 9657748 e o telefone lá do consultório é 43 27 43 01, repetindo, 43 27 43 01. E o meu site, gente, cristinalong.com.br. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Boa noite.